Vocês acreditam que Getúlio Vargas, quando soube que meu avô se candidatou, né, a trabalhar na Central do Brasil, meu avô trabalhou de central, o Getúlio foi cumprimentar ele. Meu avô era conhecido na época, muito conhecido. E Getúlio foi, apertou a mão dele, cumprimentou ele. Lá em casa todas, tanto por parte de mãe como por parte de pai, somos getulistas, né? Bom, a Drica, ela foi a atriz que interpretou a Alzira, ela foi muito profissional e não deixou transparecer aquilo que está evidente, né? Mas ela não deixou transparecer na arte dela, ela não... Foi a Alzira, né, que matou Getúlio. Eu vi o filme, eu li o livro, eu fui lá no Palácio do Catete. Tá bem claro que foi a Alzira, né? Foi a Alzira que matou o Getúlio. E isso repercute numa pessoa que não é muito agradável à Rede Globo, que é Roberto Silveira, né? Ele tá envolvido nisso aí. Porque fica claro a morte de Roberto Silveira no acidente como um assassinato também, né? A pretensão era tirar Getúlio. E parece que a Alzira queria a popularidade dele. Ela, como filha, todo mundo iria votar nela, né? Filha de Getúlio. E ela queria a popularidade. E teve uma situação, né, de que ele dormia, né? Aquilo ali é sonífero, né? Botava sonífero para dar a impressão que ele tá gagá, né? Gagá. Ela queria a popularidade. Parece que ela teve alguma relação com Roberto Silveira, né? Ela teve a relação... Roberto Silveira, o pai de Jorge Roberto Silveira. E parece que ele mandou um recado para ela. Porque ele disse... Aquilo é recado para a mulher, para Alzira. Só um desastre me faria separar da Ismélia. Aquilo foi um recado para ela. Ela recebeu aquilo. Ela queria que ele separasse da Ismélia. Ela queria casar com ele. E realmente o desastre separou ele da Ismélia, né? Porque aquele desastre foi tudo provocado. Ele foi assassinado. E tá bem claro que foi a Alzira que matou o próprio pai. Ela queria o poder. E você consegue identificar isso que eu tô falando, porque se você for lá no Palácio do Catete, na sala de reunião ministerial, na sala de reunião, que fica assim mais para trás, no primeiro piso, tem a sala de reunião com as dos ministérios, da Marinha, tudo lá. Da agricultura, economia, tudo lá. As posições certinhas. Atrás da cadeira tem um quadro enorme. Que tem uma criança, acho que sendo amamentada, e umas mulheres, umas crianças no quadro bonito, a beça. E as crianças e as mulheres costurando a bandeira do Brasil. Costurando. Se você observar, o Roberto Silveira, que foi taxado também como do maluco, pelo Ivo Pitangui, ele tentava sinalizar para a Ismélia, mas só que Ismélia, muito emocionada, muito sofrida com a situação, muito apaixonada pelo marido, ela não entendeu o código do marido feito a ela não captou. Ele estava cercado no hospital, não podia passar informação para ela. Ele queria passar informação para ela. Ela foi e se instalou. Mulher tradicional, né? Ela foi, se instalou. Se fosse uma prostituta, já tinha entregado o marido à morte muito antes. Mas a mulher tradicional atrapalha, né? Ela foi e pegou um quarto do lado do quarto dele e não saía de perto dele. Assim que ela soube, ela estava com uma reunião com umas freiras no Palácio Rio Negro, né? Que ela soube do acidente do marido, ela não pensou duas vezes, ela foi lá encontrar ele. E se instalou do lado do quarto dele. Mas ele sinalizava para ela, ele ficou como doido. Porque a cada gesto dele
para tentar avisar a Ismélia, o Ivo Pitangui botava ele como doido. E eu vi isso aqui em Niterói, essa artimanha. Quando eu tentava me livrar do explorador sexual que queria me envenenar, me perseguir, eles imediatamente já me caluniavam com uma patologia, alguma coisa. Eu passei por isso. Eu estou expondo assim para vocês entenderem como é a situação. Ele estava tentando avisar a Ismélia. Ele estava tentando avisar a Ismélia. Com o quadro, ele fez o quadro. Ele fez o quadro. Quando ele começou a assinar, dando uma que tava. Aí o Ivo Pitangui logo diagnosticou ele que ele estava com uma doença russa. Olha só, acho que a doença é até russa, comunista. Olha só. Aí diagnosticou, acho que o nome da doença é russa. Se não é russa, é alemã. Aí ele tá assinando, porque ele tá costurando. E depois ele vai e troca o nome de uma pessoa, propositalmente. Botaram ele com amnésia porque ele teve um lapso, ele tinha sofrido um acidente, estava com a mão toda queimada, prestes a morrer, teve um lapso e já foi diagnosticado com uma doença de insanidade. E aí ele vai e pede coco para beber, trazem um caminhão de coco para ele. Ele queria beber um pouquinho de água de coco. Trazem um caminhão de coco para ele. E ele depois e leite, que ele tinha problema de estômago, ele sentia muita dor no estômago, ele bebia leite. Mas só que Ismélia não entendeu. Eu digo a vocês, eu estive lá no Palácio Catete, andei no jardim lá, nos fundos, é muito bonita a casa, é linda a casa. E a emoção, né, de saber que Getúlio morou ali, tudo se passou, né, da nossa república e tudo mais. Roberto Silveira foi assassinado. E o Pitangui estava começando a carreira de médico, né? E foi o despontar dele, que ele se tornou o médico mais conhecido no Brasil. Acho que ele até fez cirurgia em Brigitte Bardot, se eu não me engano. Uma de Hollywood aí. E ele estava cercado. E ele tentou de todas as formas avisar Ismélia. Tudo que ele fez, tudo que ele fazia repercutia. E tudo que ele fazia era diagnosticado como uma doença. Foi tão sério que eles botaram um tapa-olho nos 2 olhos dele. Botou 2 tapa-olho para ele não sinalizar para a Ismélia. Ele estava cercado. Ele não podia falar abertamente, a ditadura já estava faltando 3 anos para a ditadura. A ditadura não surgiu naquele ano. De 64. Isso aí é uma premeditação que foram várias vezes que eles tentaram e fracassaram. Quando chegou em 64, eles conseguiram. Certo? Quando chegou em 64, eles conseguiram. Parece que a Ismélia, a Alzira Vargas gostava de Roberto Silveira e ele não quis ficar com ela. Ela matou o pai. Tá bem claro isso, mas muito claro. Esse é o quadro que eu pinto desse momento da morte de Getúlio até a morte de Roberto Silveira, que tem a ver com a Alzira. Mas a Globo não noticia, ela não tem interesse nisso. Ela não noticia. Se vocês lerem a biografia de Roberto Silveira tinha contato com o getulismo. Tinha algum contato com eles. Amaral Peixoto, que era o marido dela. Eles brigaram e até publicou as ofensas pelo jornal. Ou ela publicou contra a Roberto Silveira, ofendida com ele. Eles tiveram uma briga. Entende? Então tem uma situação amorosa aí entre Roberto Silveira e Alzira que repercutiu na morte dele. Ela abriu o jogo para ele.
Ela queria o poder com ele. Ele não quis. Tinha que largar a Ismélia. Ele não quis largar a Ismélia. E ele disse essa frase: só um desastre pode me separar da Ismélia. Ele falou outra frase que a exploração sexual daqui usa como brechó. Como brechó. Porque eles têm isso. Ele disse que o paletó velho dele ia falar muita coisa no futuro. O paletó velho dele, alguma coisa nesse sentido. Do paletó velho dele. Tinha umas frases emblemáticas. Que eu vejo a exploração sexual preocupada com essas frases de Roberto Silveira até hoje. Até hoje ela tem preocupação com essas frases dele. Eu fiquei desconfiada ali na Ponta da Areia, porque na Ponta da Areia tem a Receita Federal, a Polícia Federal. Na frente tem a rodoviária, que é a rodoviária Roberto Silveira, né? Tem o busto dele. E ali perto, na frente, tem um brechó. Aí, quando eu cheguei, que eu vi o brechó, aí eu fiquei sabendo que aquele brechó ali fazia referência a Roberto Silveira. E que a Simone Falcão, né, de balé, que estava ali, também fazia referência a ele, porque ele conheceu Ismélia num baile. Aí eu falei, não é possível que eles estão fazendo referência, porque já há tanto tempo, né? Aí, quando sai aquela dança dos famosos no Faustão, é em cima dessa base de manipulação mental. Em cima da pessoa de Roberto Silveira, a dança dos famosos. Quem é a dança dos famosos é Roberto Silveira e Ismélia. Eles são os famosos, é a dança dos famosos. Ela botou um arco nesse dia, no dia que ela foi enterrar ele, ela fez questão de botar o arco na cabeça, que foi o arco que ela usou no dia que encontrou ele num baile. É uma história muito triste, romântica, muito romântica. A história deles é romântica. Mas essa história está muito ligada a Alzira Vargas. A Alzira não era fácil. Sabe, infelizmente, porque eu gosto demais de Getúlio, mas eu pinto esse quadro. Esse quadro é o quadro de Da Vinci. Esse é o legítimo, não é cópia. Certo? Mas os atores todos, ninguém se manifestou, ninguém botou seus posicionamentos políticos, só a Carla um pouquinho mais de leve, e os outros foram todos profissionais, inclusive o Tony Ramos, mesmo com esse desconforto todo, ele deixou todos, que ele era o protagonista, o personagem principal, mas Gregório ficou à vontade para ser até mais do que ele foi muito, eles falam generoso, né? Mas eu vi isso nele, ele não sabotou ninguém, ele estava com dificuldade no personagem dele, estava se preocupando muito com esforçar o rosto, sabe? Para poder se assemelhar, forçando uma situação, se assemelhar a Getúlio, mas ele não coibiu ninguém, todo mundo que estava bem no personagem se saiu muito bem. Mas vocês estão entendendo? Mas ninguém se mete nisso, né? E a Globo trava essa informação, não deixa as pessoas terem esse raciocínio que eu tô tendo aqui, não deixa. Evita até falar de Getúlio pra gente não raciocinar nesse negócio aí do Ivo. O negócio tá todo preso nesse Ivo Pitangui. Porque os outros morreram tudo. Só ficou ele vivo e o fotógrafo. Agora você imagina, o fotógrafo, parece que ele foi de improviso, que era outro. Aí ele chegou, porque eles iam sobrevoar, né, de helicóptero. Ele, o Roberto Silveira e acho que mais 3 como piloto. Aí o fotógrafo chega de última hora, acho que era ele, Elton. Ele chega com umas 5 camisas, uma por cima da outra. Mais 5 camisas. E foi exatamente. Mas aí aconteceu que o fogo pegou ele no rosto. Mas ele estava com 5 camisas, uma por cima da outra. Não é estranho? Não parece que ele estava premeditando isso aí? Que isso já estava tudo premeditado? E eu acredito que era para só morrer Roberto Silveira. O negócio não deu certo. O acidente que eles tramaram para matar Roberto Silveira
não deu certo, porque o que eles queriam mesmo era que só Roberto Silveira morresse. E aí aquela comoção, aquela choradeira toda que houve, mas não era para os outros. Os outros se feriram e eles foram e executaram eles nos... Olha, os outros foram executados no hospital. E eu acredito que o Roberto Silveira também foi executado. Eu não acredito que ele morreu. Eu não acredito que ele morreu. E depois foi uma sucessão de mortes, sabia? Depois da morte dele, diz que gente que infartou, saber que ele morreu. Teve o outro que estava encalorado, não sei se foi antes, foi depois da morte de Roberto Silveira, ele estava com muito calor. Aí ele sentou num bar, foi beber um suco, né? Pediu um suco e deram para ele um copo de cachaça. Ele bebeu uma talagada só, ele tinha problemas de diabetes, alguma coisa que não podia beber álcool e morreu. Sabe, umas coisas estranhas aqui na cidade que se repetem até hoje, essas situações. Porque eles matam muita gente aqui envenenada, né? Aqui na cidade. Você não pode entrar em um bar deles aqui. Principalmente se você tiver 60, 70 anos, for casado com uma prostituta e for rico, ou tiver uma boa pensão para deixar para ela, eles matam você no cafezinho, né? Do bar. Tudo aqui, eu fiquei sabendo, tudo aqui é aparelhado para matar as pessoas envenenadas. Porque aqui é tudo explorador sexual e prostituta. Então, eles eliminam as pessoas nos próprios comércios dele. Quer dizer, umas circunstâncias que se repetem. Quer dizer, é o caráter da cidade, é o mau caratismo da cidade, né? Não generalizando, mas de quem domina o comércio. Que na época não eram eles que dominaram, mas passou a ser. Hoje, todos os comércios da cidade são de exploradores sexuais. Todos. Coisa assustadora. Então, está muito ligada à morte de Roberto Silveira, Getúlio Vargas e Alzira. Esses três estão juntos nisso aí, não responsabilizando Roberto Silveira, mas ele foi a opção política da Alzira. Ela tinha um caso com ele. Ela gostava dele. Ele era sedutor, todo. Ela tinha um caso com ele.